Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo segundo livro de Reis, capítulo 12. Nós precisamos ler diariamente a palavra de Deus, meditar na mesma, tanto quanto nós necessitamos de alimento e água e ar. Diariamente nós precisamos da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus todos os dias. Acompanhe a leitura da palavra em segundo livro de Reis, capítulo 12, que diz: No 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel, Joás, rei de Judá, começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O Joás, aquele garoto, começou a reinar com 7 anos de idade. A avó dele havia matado toda a família real. Ele foi escondido pela Joseba e o sacerdote Joiada no templo do Senhor e ficou lá alguns anos até que chegou o momento em que o Joiada juntou o exército e declarou Joás rei, ainda criança com 7 anos de idade. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Vou falar duas informações. Primeiro, é interessante, você vai notar, já deve ter notado, que sempre que se fala de um novo rei, diz de quem era a sua mãe. Ele era filho de fulana. Já se sabe quem é o pai, porque o filho normalmente é sucessor do pai, mas se diz quem é a mãe. Por que será que sempre a Bíblia faz questão de dizer quem é a mãe? O fato é, assim, a Bíblia não deixa isso explícito, mas a gente deduz, eu estou deduzindo, que a influência de uma mãe sobre o seu filho é muito grande na formação do caráter do filho. Mãe, você tem um papel fundamental na formação da nova geração. Não estou menosprezando o papel do pai, mas o papel da mãe é muitíssimo importante. Às vezes a Bíblia faz questão de dizer que a criança era filho de uma mãe que não era do povo de Deus, era de uma outra nação, como era o caso dos filhos de Jezabel, né? Então, mostrando que aquela outra nação idólatra teve influência por meio da mãe na formação daquele filho. E a outra coisa que eu quero destacar também aqui é que o versículo 2 diz: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então ele começou a reinar, foi colocado no trono pelo sacerdote Joiada e foi orientado. O Joiada se tornou um tutor do rei menor de idade, até que ele alcançasse a maioridade e pudesse tomar decisões por si mesmo. E aqui é uma coisa triste, já apontando para uma coisa triste, quando ele diz que Joás fez o que o Senhor aprova durante a vida de Joiada, o sacerdote, durante o tempo que o Joiada o orientou. A nota triste que nós vamos ler lá na frente é que, infelizmente, o Joás se desviou dos caminhos do Senhor após a morte de Joiada e cometeu até um crime. Nós vamos ver isso lá na frente, mas chega lá e a gente fala. Versículo 3. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Então, ainda apesar da orientação do sacerdote Joiada, mas o povo não se voltou 100% para o culto ao Senhor. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Então agora
o Joiada está determinando que os sacerdotes recolham as ofertas e dízimos fossem dados em espécie, em prata, e para ser usado o dinheiro na reforma do templo do Senhor. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas que o Joiada havia determinado. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. Então a reforma do templo foi sendo feita, mostrando que até então o culto ao Senhor era central na vida do povo de Judá, sob o reinado de Joás. Apesar da informação que já foi dada lá atrás de que o povo ainda cometia alguns pecados de idolatria, era meio tolerado ainda. Versículo 13. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Os homens eram homens de ilibada reputação, né? Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Então eles fizeram uma divisão para indicar que parte do dinheiro recolhido como oferta fosse usada na reforma do templo. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Gate era uma das cidades importantes dos filisteus, né, vizinhos de Israel e geralmente inimigos de Israel. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Então, Joás teve uma estratégia aí de dar riquezas, né, prata, ouro, para o rei da Síria, para não ser atacado, e a nota da ideia de que ele, em vez de ter confiado em Deus e buscado a Deus, como deveria, inclusive pegou prata e ouro que havia sido consagrado a Deus no culto a Deus no templo. Então mostra aí um certo deslize do Joás. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 dos seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Que termina a história do Joás, mas nós vamos ver aquilo que eu falei sobre Joás não ter andado direito com Deus, mas quando chegarmos no livro das crônicas, né, vai repetir a história do Joás
e aí os detalhes são um tanto diferentes e lamentáveis. Aqui terminamos o capítulo 12 de 2 Reis, e o que fica aqui é uma espécie de palavra de alerta de que nós devemos, uma vez que escolhemos andar com Deus de verdade. Você vê aqui que não fica exatamente explícito, mas fica sugerido que o Joás não conduziu o povo de Deus nos caminhos de Deus exatamente, apesar de buscar a Deus. E que, quando se sentiu ameaçado, em vez de confiar no Senhor, pegou a prata e o ouro das riquezas dele mesmo, do palácio e inclusive do templo do Senhor, e mandou para o rei da Síria para não ser atacado em guerra, né? Em vez de ter confiado verdadeiramente em Deus. Nós vamos ver então os desdobramentos dessa história quando chegarmos a Crônicas, onde a história é repetida com outros detalhes que aqui não há, né? Inclusive um detalhe extremamente lamentável. É isso aí, vamos orar. Como eu disse ontem, eu volto a dizer hoje, se você tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários do vídeo. Ontem, até onde eu observei, eu só recebi um reforço, vamos dizer assim, de um pedido de oração, que foi a irmã Maria Luzimar pedindo pela saúde dela mesma, do seu irmão Raimundo Nonato, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, e também pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Vamos orar. E aí nós vamos orar por todos os irmãos neste momento. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pela vida, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pela proteção com que o Senhor nos tem guardado. Obrigado pela noite de paz, por acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, a nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra e orando uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que oram comigo e que acompanham estas leituras. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, faça prosperar. Ó Deus, que cada casa esteja cheia dos frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz e todas as demais virtudes do Espírito Santo. Que Cristo reine em cada lar, que Cristo seja servido em espírito e em verdade, que haja harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, ó Deus, que cada casa seja um lugar de segurança, de aprendizado, de edificação no poder do Espírito Santo. Faça de cada casa um templo onde Jesus seja servido e adorado em espírito e em verdade. Ó Deus maravilhoso, abençoa o trabalho dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre portas para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde de cada um dos meus irmãos e dos seus familiares. Opera maravilhas sobre os que estão enfermos, faça milagres, use os médicos, os medicamentos segundo a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, se há algum enfermo, alguém que está enfermo, Senhor, espera alguma atitude, mudança de atitudes, ó Deus, esclarece, ilumina, opera maravilhas em cada vida. Pai, nós colocamos diante do Senhor nesta hora a vida da nossa irmã Maria Luzimar e meu irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, preserva, lhes sustenta, lhes opera a seu favor. Ó Deus, supra as suas necessidades, sustenta a fé em seus corações. Toca no coração dos seus filhos e demais familiares, especialmente aqueles que já trilharam os seus caminhos, mas que hoje estão desviados. Que o Senhor faça germinar a semente do Evangelho plantada em seus corações e frutificar arrependimento, conversão, mudança de vida, rendição de suas vidas ao Senhor. Ó Deus, que estas bênçãos se estendam para todos os nossos demais irmãos que acompanham aqui as nossas orações, sobre a saúde de cada um, sobre os tratamentos que cada um está fazendo, sobre o trabalho de cada um, sobre o lar e família de cada um.
Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai por meio do seu sacrifício, o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste dia, para que possamos ser instrumentos para levar essa bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.